E aí, galerinha, tudo bem? Vamos lá, mais uma videoaula, hoje aula de ciências, falando um pouquinho sobre um assunto que vocês já devem conhecer, tá? Que é mudança de estado físico. A gente já estudou muito isso lá no sexto ano, no sétimo ano. No nono ano, a gente vê esse conteúdo, né? Estudando esse conteúdo com uma ótica diferente, já trazendo mais para o lado da química, né? A gente vai pegar aí essas situações que acontecem com essa mudança de estados da matéria, a linguagem é mais essa, né? Com as reações químicas que isso acontece. Então, vamos relembrar, tá? Só um detalhe, pessoal. O material explicativo de hoje tem até no livro de dados, certo? Eu, inclusive, vou colocar a página para vocês. Porém, o exercício eu tive que produzir, porque lá no livro de dados tinha mais falando sobre o modelo atômico, aquelas aulas que nós já fizemos. Não tinha lá um exercício específico sobre mudança de estado físico, tá bom? Mas tranquilo, o material de hoje também, conteúdo simples de se compreender, tá lá? Vamos apresentar aqui a tela para a gente estudar um pouquinho. Então, meus queridos, esse material do livro de vocês, tá? Estados físicos da matéria, vamos lá. Então, o que são estados físicos? A palavra está dizendo um pouquinho de física, né? Aqui associada à química. Como é que a matéria se comporta visualmente? Né? Como é que eu estou enxergando a matéria? Então, pessoal, de modo geral, né, a matéria ela se apresenta para nós de três formas: sólido, líquido e gasoso. A gente sabe isso de há muito tempo, né? E isso reflete totalmente na organização dos átomos, né, que a gente chama de célula na biologia, que na química e física a gente chama de átomos, né? Para entender esse fenômeno, é necessário lembrar dos três momentos e o que é que acontece em cada uma dessas mudanças de estado. Por que é mudar de estado? Né? É um corpo sofrer aquecimento, né? Ele ganhar temperatura, ou ele resfriar, né? Ele sofrer contração. Né? Normalmente, quando o material ganha temperatura, ele sofre dilatação, né? Ele aumenta o seu volume e muitas vezes ele torna-se líquido. Então, quando ele muda a sua fase natural da matéria, ele estava sólido, vira líquido, isso nós chamamos de mudança de estado físico. Não é? E tudo isso é causado pela variação da temperatura. Né? A temperatura é a grande causadora disso tudo. Tá? E a temperatura é o que mede o grau de agitação das moléculas. Né? Ela que vai fazer com que essas moléculas, constituindo aí o átomo, possam sofrer essas alterações e, com isso, mudar o estado físico da matéria, de forma bem visual. Então, vamos lembrar, o estado sólido, né? Normalmente a gente vê a matéria com mais facilidade no estado sólido. O que acontece nessa situação? No estado sólido, as partículas estão mais próximas, elas estão mais compactadas, né? Mais próximas uma da outra. Tá? Elas não se movem muito por estar muito próximas, né? Então não tem muito espaço para elas se movimentar. Então as partículas ainda vibram, mas ficam geralmente no mesmo lugar, devido ao espaço que é muito pequeno entre uma e outra. Esse conjunto de características faz com que os sólidos tenham uma forma fixa, sejam praticamente incompreensíveis e sem fluidez, sejam rígidos, resistentes, que a gente não consegue ver o que está atrás dos sólidos, né? Então isso é uma característica quando a matéria se encontra no estado sólido. No estado líquido, as partículas ainda estão relativamente próximas, porém, elas estão menos próximas uma da outra. E aí muda de fase, né? Quando você passa do estado sólido para o líquido, nós chamamos isso de fusão. Aconteceu o processo de derretimento, o material era sólido e virou líquido, né? A atração entre as partículas é o suficiente para mantê-las próximas e coesas, mas não é forte bastante para mantê-las fixas, né? A um ponto de impedi-las de se movimentar. Então, no sólido, as partículas já começam a se movimentar mais fácil. Você vê como a água, né? A água já se movimenta mais fácil, tudo que é líquido, a gente vê que é uma característica desse tipo da matéria nesse estado líquido, ela se movimentar com mais facilidade. Até o vento, né, que dá na água, você já vê tornando aquela ondazinha, né, porque as partículas estão mais soltas. E aí, pessoal, no estado gasoso, as partículas estão muito distantes, né? É quando a água ela é aquecida a determinado ponto que ela simplesmente ela evapora pela fumacinha, né? Então esse é o estado gasoso. Isso acontece muito em casa, no processo de cozimento de alimento, tá? Quando a gente coloca água e muitas vezes a água seca, essa água seca porque ela evaporou, né? Aqueceu tanto, né? E ela se torna vapor. E isso é no estado gasoso. Ela se movimenta de forma veloz e muito livre,
em relação umas às outras, né? Muitas vezes a gente nem percebe. E esse conjunto de características faz com que os gases não tenham forma fixa. Os gases eles são livres, eles fluem rapidamente no ambiente, tá, pessoal? Então, essas características é para a gente lembrar dos 3 estados físicos da matéria e como se comportam as moléculas nesses estados físicos. Só para lembrar, pessoal, vamos ver aqui o esqueminha, ó. Essa aqui é a característica física da matéria no estado sólido, né? As partículas mais próximas uma da outra. Isso aqui é uma característica física da matéria no estado líquido. A gente vê que elas continuam próximas, porém, mas um pouco mais distantes uma da outra. Começa aqui é o processo. Né? E aqui é a característica da matéria no estado gasoso. Partículas muito distantes, bem livres, bem leves. E não vamos esquecer dos processos, né, de mudança de fase, que a gente usa aqui a temperatura como parâmetro. Então, o processo de aquecimento, aqui nesse sentido direito, né, pessoal? Quando a gente está aquecendo a matéria, o estado sólido, quando sofre aquecimento, ele tende a sofrer fusão, ele vira líquido. Então, como é o nome do estado físico em que o estado sólido muda para o estado líquido, chamamos de fusão, né? Derretimento. Se eu continuar aquecendo, o líquido vai virar vapor, né? Ele vai entrar no estado gasoso. Então, quando você aquece muito um líquido, ele vira vapor, ele vira gás. Isso nós chamamos de vaporização. Mas assim como acontecem os processos e as mudanças de acordo com o aquecimento, acontece também com o resfriamento. Eu posso simplesmente pegar um gás e colocar ele para resfriar e ele voltar a ser líquido. Esse processo nós chamamos de condensação ou liquefação, tá, pessoal? Os dois nomes estão corretos. Condensação é quando o estado da matéria está gasosa e a gente volta, resfriando esse gás, a gente volta para o estado líquido. E resfriando esse líquido, né, como por exemplo o gelo, que bota água no congelador, né, isso é um tipo de resfriamento, né, do líquido, ele volta a ser sólido, né, e nós chamamos isso de solidificação. Então as mudanças de fase ocorrem tanto pelo aquecimento como pelo resfriamento. Aquecimento causa dilatação, né, causa expansividade da matéria, a matéria fica mais solta, mais livre. E o resfriamento causa contração. A matéria que estava bem livre, ela começa a ficar compacta novamente. Começa a ficar as moléculas bem compactas, bem próximas. Tá, pessoal? Então, eu preparei 3 exercícios sobre mudança de estado, bem simples. Esses exercícios não tem no livro didático de vocês, mas é tranquilo, tá? Dá para vocês fazerem. Mas essa explicação eu peguei do livro didático, tá, pessoal? Parando aqui de apresentar. Então, esses são os 3 exercícios nossos de hoje, bem tranquilo. E eu estarei postando no grupo daqui a pouco, acompanhando vocês. Bom, deixa eu paralisar aqui minha gravação. E daqui a pouco a gente se fala nas nossas orientações.